Que saudade de você! No nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, 100 mil inscritos, 100 mil inscritos. Agora a nossa meta, 150 mil. Contamos com a sua inscrição. Vai lá, se inscreva e acione o sininho. Para toda postagem você ficar sabendo, tá bom? E olha, também, gente, acessem o Clube da Amizade, clubedaamizade.elicorreia.com.br e tire suas dúvidas sobre previdência, tempo de serviço, auxílio-doença e tudo sobre aposentadoria gratuitamente. É o Clube da Amizade prestando serviço para você. Ou você acessa o site ou pode ligar São Paulo 5081-6292. E na sessão da saudade, a velha barrageira. Não acredito em assombrações, mas que elas existem. Ou melhor, não acreditava. Depois do que aconteceu comigo, até o mais convicto dos descrentes mudaria de opinião. Eu estava dirigindo meu caminhão por aqueles lados da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que fica lá no encontro dos rios Tietê e Paraná, bem próximo a Mato Grosso do Sul. Já era noite e não vi a hora de chegar logo à cidade e procurar um hotelzinho ou mesmo uma pensão para que eu pudesse descansar. E no dia seguinte, segui viagem até Araçatuba, onde tinha um carreto para fazer até São Paulo. Estava a uns 20 quilômetros de Ilha Solteira, quando vejo a uma certa distância na estrada, uma senhora, uma velha, pedindo carona. A primeira ideia foi seguir em frente e chegar o quanto antes ao meu destino. Mas por se tratar de uma senhora de bastante idade, pensei, coitada, deve estar precisando de uma ajuda e seja o que Deus quiser, vou dar uma carona para essa velhinha. Eu digo isso porque nas estradas existem muitos perigos, inclusive o de ladrões, se utilizarem de crianças, mulheres para assaltarem motoristas. Mas por se tratar de uma senhora de muita idade, parei. E aquela mulher de mais ou menos uns 80 anos entrou na cabina, entrou aqui na boleia e de cabeça baixa, não deu para vê-la direito. E sempre de cabeça baixa, cabelo desgrenhado que cobriam assim praticamente o seu rosto. Confesso que tinha me arrependido de ter dado aquela carona. Uma roupa estranha, um cheiro que impregnou o caminhão, impregnou a boleia. Bem, estava perto mesmo e logo chegaríamos. Porém, se aproximando da cidade, perto do cemitério, aliás, já na altura do cemitério, ela faz um sinal que ia descer. Confesso que nessa hora eu senti um frio na barriga. Por que logo no cemitério e não na cidade? Parei quase no portão conforme ela pediu. Aliás, ela nem pediu, ela fez sinal para parar ali perto do portão, mais na frente do portão. E é quando agora sim eu pude vê-la. Ela levanta a cabeça para agradecer, e o que eu ouvi eu não esquecerei jamais. Narinas tampadas com algodão, um rosto todo carcomido como de quem estivesse em um caixão. Eu fiquei paralisado por uns instantes, quando finalmente consegui engatar o caminhão e ainda vê-la entrando no cemitério sem abrir o portão, simplesmente passando pelo portão como um fantasma. Apavorado, assim que eu engatei o caminhão, saí em disparada e quando cheguei na cidade
e procurei uma pousada, que aliás encontrei logo na entrada. Quando então fui conversar com o homem, e com jeito, conversando com o homem, né, da pensão, eu estava desesperado, eu estava apavorado. Eu comecei a falar do que tinha acontecido comigo. E fiquei esperando ele dizer que eu era um louco. Você é doido? Você é louco? O que é isso? Onde já se viu falar uma coisa dessa? Mas qual não foi a minha surpresa quando o rapaz, o homem da pensão, me falou: ah, ela é a velha barrageira. Velha o quê? Eu vou explicar para o senhor quem é essa velha. Ilha Solteira é uma cidade que nasceu em 1968 para abrigar os trabalhadores da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. A usina foi construída porque a cidade fica no encontro dos rios Tietê e Paraná, próximo a Mato Grosso do Sul. Nessa região, parte das terras desapropriadas para a construção da usina pertenciam a uma senhora, cujo nome ninguém sabe ao certo, já que os registros e papéis foram perdidos no processo de retirada dos moradores da região. E a senhora, de nome desconhecido, faleceu de desgosto, de sofrimento por perder suas terras. Cada morador daquela área teve de seguir um caminho diferente. O governo não ajudou ninguém naquela época e cada um sobreviveu como pôde. Inclusive esta mulher, inclusive esta senhora, que mesmo depois de morta, passou a viver naquele local onde era seu e passou a assombrar quem estivesse por lá. Todos que passam pela região diziam ver uma velha de cabelos longos, grisalhos, todo bagunçado e vestida com roupas, verdadeiros trapos, e o nariz tampado com algodões e com expressão de terror, acabava pondo todos que cruzavam seu caminho para correr. Ela sempre aparecia para quem estivesse sozinho. Muitos motoristas que trabalhavam na construção da hidrelétrica e tinham que transportar coisas à noite diziam a mesma coisa. Estava dirigindo quando uma senhora, por volta de uns 80 anos de idade, de aparência estranha, descabelada, me pediu carona. E eu parei o caminhão, ela entrou muda, sentou do meu lado. De repente, eu reparo melhor e começo a gritar. Suas narinas tapadas de algodão. Antes que eu sofresse um infarte, ainda bem que ela desapareceu. E o dono da pousada contou que outros também contavam a mesma história. Que paravam o carro, atendiam a senhora na maior boa vontade, ela abria a porta do passageiro, entrava calada e sempre no trevo de entrada da cidade, na altura do cemitério, repentinamente, e para espanto dos motoristas, ela fazia sinal para parar. Era quando a velha levantava a cabeça, mostrava suas narinas tampadas de algodão e simplesmente desaparecia, entrando no cemitério. Logo todos ali passaram a ter medo desse fantasma, dessa assombração, dessa alma do outro mundo, e começaram a chamá-la de a velha barrageira. Muitos evitam passar principalmente à noite por aqueles lados. Muitos. Foi quando ouvi outro caso que também me arrepiou. A de um motorista que, quando passava por aquele mesmo lugar que eu passei, o motor afogou. Graças à enorme lua cheia daquela noite, ele resolveu descer para fazer xixi e já voltaria para ver o que fazer com o carro. Quando olhou para trás e percebeu que havia alguém no volante, uma mulher de idade avançada, cabelo desgrenhado
e um frio correu na sua espinha. Pensou que pudesse ser uma assaltante. De repente, foi dada a partida no carro. E o carro andou alguns metros e parou. Quando foi então até o carro, encontrou aquela senhora, como se tivesse saído de um caixão de defunto, inclusive com o nariz tampado de algodões. O seu coração veio à boca. Não conseguiu falar nada, mas não saiu nem uma palavra. Quando pensou que fosse desmaiar, a mulher desapareceu e o carro, misteriosamente, voltou a funcionar. Com a cidade sendo construída ao redor da usina e esses trabalhadores trazendo suas famílias para lá, inaugurou-se a primeira escola da região. Então, outros relatos começaram a surgir a respeito da velha barrageira. Diziam que ela sempre era vista no banheiro feminino do colégio, assustando as alunas. Ela aparecia toda de branco, roupa humilde, porém limpa, cabelos bagunçados, um olhar vago e aqueles terríveis algodões dentro de suas narinas. Uma das alunas relatou, inclusive, que sempre a velha aparecia para ela, tanto é que ela não conseguia mais fazer xixi de portas abertas, porque era ali que ela aparecia. A velha gostava de aparecer para pessoas que estivessem sempre sozinhas. Outra ex-aluna conta que uma noite estava fazendo xixi quando percebeu que alguém tinha entrado no banheiro do lado. Acabou o xixi, abriu a porta, mas ficou com uma curiosidade estranha. E resolveu olhar por baixo da porta ao lado para ver, sabe, aquela coisa de criança, e viu os pés de uma velha descalça. Como ela sempre aparecia na última cabine, não teve dúvidas. Começou a gritar e saiu correndo. Contou para as amigas e assim foram todas até o banheiro para esperar a velha sair. Como ela não saía, resolveram entrar e ir até a última cabine e olhar por baixo. Mas já não havia mais ninguém lá. E hoje, depois do que vi e dos relatos que eu escutei, acredito que a velha é um espírito errante, revoltado com o que aconteceu quando suas terras foram tomadas pela obra. Uma mulher presa às suas posses materiais. Alguém que se sentiu injustiçado, manifestando revolta, espalhando sustos, apavorando todo mundo de toda a região. Muitos moradores também dizem que se caminhar sozinho, perto das barragens do rio, pode-se ver a sombra ao longe por cima das águas. Sombra que vai se aproximando, se aproximando. E quando se pode ver de perto aquela sombra, vê-se que é uma velha descabelada andando pelas águas com cara de morta. E aí ela vem, assusta e desaparece. Existem histórias de que alguns motoristas, quando avistavam alguém pedindo carona, viam muitas vezes uma jovem bonita e paravam o carro. Porém, quando ela sentava ao lado e o motorista dava a partida, ela se transformava na velha. A velha conhecida e amedrontadora, a velha barrageira. Muitos chamam essa história de lenda. Mas a verdade seja dita, quem viu a velha barrageira nunca mais andou sozinho, nem pelos campos, nem pelos bosques, nem pelas estradas ao redor da barragem de Ilha Solteira. Você tem coragem de ir ao banheiro das meninas à noite? Você tem coragem de sozinho dirigir pelas estradas ao redor da usina de Ilha Solteira? Ou ainda, você tem coragem de vislumbrar a lua cheia na beira do rio?
Se eu fosse você, não teria essa coragem. Porque a velha barrageira é simplesmente, além de medonha, assustadora. Velha barrageira. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você!